Olá pessoal, meu nome é Márcia Bevilacqua. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês para apresentar o conceito dos 7 processos vitais e os 7 passos da aprendizagem. Esse conceito ele é super importante porque a gente está falando de facilitação de grupos, de entregar um desafio para um grupo e o grupo conseguir trabalhar, aprender, construir o conhecimento e trabalhar aquele desafio. Então eu penso que é importante a gente conhecer como que um adulto aprende. O adulto ele aprende de uma forma orgânica. E esse aprendizado ele está muito relacionado com como a gente é mantido, como é que os nossos processos vitais acontecem, de uma forma totalmente orgânica. E vocês vão perceber que quando a gente cria uma experiência, um encontro, uma aula online, uma reunião, seja o que for ali, um grupo de prática, quando a gente cria uma experiência para um adulto se juntar com outros adultos e construir um conhecimento juntos, é extremamente importante a gente entender como isso acontece e quais as barreiras que podem impedir esse conhecimento, esse aprendizado de ser pleno. E quando a gente está falando de reuniões, é a forma como as organizações hoje encontram de juntar esses seus profissionais, de ter ali um objetivo, um desafio, e esses profissionais juntos construírem uma solução, construírem uma forma de chegar. E para eles construírem, eles precisam aprender juntos. E para eles aprender juntos, nós como facilitadores precisamos saber como despertar a vontade deles aprenderem e como potencializar esse aprendizado. Esse conceito que eu estou trazendo aqui para vocês foi um conceito que eu tive acesso numa formação que eu fiz de especialização em consultoria Calumo. É um conceito desse autor, Van Houten, onde ele fala sobre a formação de adultos como despertar da vontade. Nessa publicação tem muitos pontos de conceitos do Rudolf Steiner, que criou a antroposofia, que é uma ciência que estuda como você lê e como que você interpreta a vida. Então esses conceitos todos, eles estão muito focados no ser humano como um todo, como que ele funciona, como que ele vê o mundo, como que ele cresce, como que ele aprende. Então tudo isso está tudo muito conectado. Eu acredito que vai fazer muito sentido, para mim fez muito sentido, eu acredito que vai fazer muito sentido para vocês. Então aqui eu vou mostrar a imagem arquetípica aqui do processo de aprendizado e dos 7 processos vitais. Então perceba que a gente tem aqui um formato de, como se fosse um W, né? Que é alguma coisa que vem do mundo exterior e alguma coisa vai para o mundo exterior depois. Internaliza, faz aqui um processo de internalização e depois vai para o mundo exterior. Então se a gente for falar dos 7 processos vitais, o primeiro processo que a gente vai abordar aqui é o processo da respiração. Esse é o processo, quiçá, o mais importante dos 7 processos, porque é o processo que realmente nos mantém vivos. É por meio da respiração que a gente absorve o ar, esse ar entra para dentro do nosso organismo, ele nutre tudo lá dentro, todas as células, todos os órgãos, ele nos mantém realmente vivos, e a gente expira um ar sob a forma de gás carbônico, devolvendo ali para o meio exterior, o ar que não foi necessário para nós. Então, o próprio processo de respiração, se a gente for ver, ele tem esse W também, arquetipicamente, né? Entra, internaliza e sai. O processo seguinte é o processo do controle térmico. O processo do controle térmico, ele é mais polar, né? Ele o tempo todo ele está buscando o ar que vem de fora, fazendo um controle térmico ali daquele ar, deixando o nosso organismo sempre numa temperatura sempre igual, né? Sempre ali naquela faixa de normalidade, e devolve o ar para fora. Então ele também tem uma polaridade de devolver, buscar e devolver. Esses 3 primeiros processos, eles estão muito voltados para o mundo exterior. E os outros 3, do outro lado, também voltados, devolvendo para o mundo exterior. E o do meio está mais focado no mundo mais interior.
E o controle térmico, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse ar, ele vai pegar esse ar lá, que, quando ele recebeu o ar lá dentro, se aquele ar ele vai indicar se o nosso, não só o ar, mas também por meio da nossa pele, né, a gente recebendo a temperatura do meio ambiente, externo, o nosso organismo ele faz ou aquecimento ou resfriamento. Então, se lá fora está muito frio, o nosso organismo vai receber esse frio e aí ele vai se contrair, né? Quando a gente fala, estou batendo os dentes, estou tremendo de frio, o que eu estou fazendo ali? Eu estou contraindo o organismo para que lá dentro fique quente. O contrário também é verdadeiro. Se está muito calor lá fora e eu recebo essa temperatura muito quente, o que o nosso organismo faz? Ele resfria internamente e a gente sua. Aí, o suor é um resultado do resfriamento do nosso organismo. Então, o controle térmico ele fica o tempo todo fazendo protegendo os nossos órgãos internos, mantendo os nossos órgãos internos na temperatura que é mais adequada para eles funcionarem. A nutrição é o processo onde a gente vai absorver os alimentos do mundo exterior e o nosso organismo ele vai destruir isso, quebrar, digerir, a gente mastiga, a gente tritura os alimentos, esses alimentos entram para dentro do nosso organismo e lá dentro tem um processo de implosão de tudo isso, que é a digestão, de implosão, de destruição de todo esse alimento em partículas muito pequenininhas, para que a gente possa, no processo seguinte, que é o processo de secreção e absorção, secretar o que não faz sentido e absorver o que é importante para o nosso organismo. Então, o nosso organismo, de uma forma muito inteligente, muito sábia, ele sabe exatamente o que ele deve absorver e o que ele não deve absorver. E essa secreção, ela pode ser pelas formas pelos órgãos excretores, e às vezes pode ser até você passar mal, né? Às vezes tem muita gente que fala assim, comi uma comida que me fez mal e eu acabei nauseando, colocando para fora, então, porque o seu organismo não quer aquele alimento, ele não quer aquilo não faz sentido para ele, não, sabiamente ele entende que aquilo não, você não tem que ter aquilo, não individualizar aquele alimento, não tem que virar você. E aqui a gente tem aquela máxima, né? Você é o que você come. Então, o que você come, quando passa pelo processo de absorção, vira você. Vira pele, vira unha, vira cabelo, vira células. Vira você. Nitidamente vira você. Então, é um processo muito misterioso, que cada pessoa é diferente. Tem pessoas que absorvem o alimento de um jeito, outras absorvem de outro jeito. Às vezes um alimento faz mal para uma pessoa, para outra pessoa não faz. Então, é um processo misterioso e é um processo que acontece individualmente. Cada pessoa tem a sua forma de absorver ou de secretar o alimento. Tudo isso para que você tenha mantido e regenerado os seus órgãos vitais, todo o funcionamento do seu organismo. Então, a energia que você precisa para se manter ali, a quantidade de calorias que você precisa, a quantidade de nutrientes que você precisa para se manter vivo, é obtida a partir do processo 4 lá da absorção. E aí aqui a energia que você precisa para fazer um exercício físico, a energia que você precisa para trabalhar, para dormir, para fazer todas as suas atividades ali do dia a dia, se você se corta, a regeneração celular ali, a cicatriz que forma para as células se regenerarem. Então, tudo isso está dentro desse processo de regeneração e manutenção. Só que a gente também cresce mais quando a gente é pequeno, quando a gente é mais criança, adolescente, jovem, tem um crescimento ali mais notório, mas depois que você fica adulto, você continua crescendo unha, continua crescendo cabelo, continua crescendo a pele, né, se você regenerando aquela pele, né, continua crescendo. A gente às vezes cresce para os lados, né, o pessoal brinca que você acaba engordando, então o crescimento ele acontece ali, ossos, ele acontece sempre, até a gente morrer, a gente vai crescer. Claro que com a idade esse crescimento vai diminuindo, mas o processo ainda existe, processo vital. E o último processo, que é o de reprodução, que é quando a gente
por meio da gestação, um novo ser vivo é gerado. Então, um ser vivo é gerado a partir de outro. Quando você cria, é o processo de criação, quando você, a partir de você mesmo, juntam dois seres humanos e geram um terceiro ser humano. Então, percebam o movimento, né? O movimento de receber do mundo exterior, internalizar e devolver para o mundo exterior. Então, o ser humano, o tempo todo, o ciclo da vida, ele funciona dessa forma. Nasce, tanto que a respiração é o primeiro processo no recém-nascido, né? Primeiro é o fôlego da vida, qualquer ser humano, o primeiro processo é o de respiração. E quando a gente devolve um novo ser humano para o mundo, é o processo de reprodução. Espero que tenha feito sentido para vocês. Esse é o conceito dos 7 processos vitais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 7 passos do aprendizado, que se a gente olhar para esse arquétipo, ele tem a mesma configuração. O passo da observação, ele é analogamente ao processo da respiração. Quando a gente tem acesso a um conteúdo, então, por exemplo, estou fazendo essa palestra aqui para vocês. Vocês estão observando tudo que eu estou falando. Vocês estão vendo as cores, vocês estão vendo o movimento, vocês estão vendo os exemplos que eu estou dando, vocês estão ouvindo. Então, vocês estão percebendo, por meio dos sentidos, o que eu estou trazendo aqui de conteúdo para vocês. Esse conteúdo, de alguma forma, está gerando alguma relação em vocês. Ou está aquecendo, está fazendo sentido, ou está desaquecendo, está desinteressando. Acho que não tem nada a ver isso aí que a Márcia está falando. Tá? Então, todos nós, quando a gente tem contato com algum conteúdo, a gente observa por meio dos nossos sentidos, a gente faz um controle térmico ali, podemos dizer, uma relação com esse conteúdo. E aqui a gente tem muita questão da simpatia e antipatia, de a simpatia com quem está falando, ou a simpatia com aquele assunto, ou que a gente achar que faz sentido, que não faz sentido. Então, existe ali uma polaridade muito forte nesse passo da relação. E aqui é importante a gente deixar o julgamento de lado, porque o julgamento ele interfere muito aqui. Eu faço julgamentos baseados no gosto ou não gosto, simpatia, antipatia, então tem que tomar muito cuidado com o julgamento nesse passo. Daí, a partir do momento que eu me relacionei, criei um aquecimento, criei ali um match, né, criei uma relação boa com aquele tema, eu vou digerir esse tema. Então eu vou buscar novas referências, vou consultar outros autores, eu vou buscar autores que fazem um contraponto com aquele tema, que são contrários àquele tema. Eu vou procurar tudo que possa ter uma correlação com aquele tema e vou digerir, quebrar em partículas pequenininhas para que eu possa fazer o processo de individualização, o passo de individualização daquele conhecimento. Então, de tudo que eu ouvi, o que ficou para mim? Qual foi a essência? Essa essência, ela é minha visão, ela passa a fazer parte da minha visão de mundo. Eu começo a olhar para aquele conteúdo e começo a perceber que aquele conteúdo faz muito sentido. E tudo que eu começo a ver dali para frente, eu uso como pano de fundo esse conteúdo que eu individualizei. Né? Isso acontece muito quando a gente tem aquele ahá, né? Puxa, descobri um assunto que eu amo e é com isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida. Então é nesse momento, quando a gente descobre esse conhecimento core, né, principal da nossa vida, que é o que a gente vai estudar dali para frente e vai se aprofundar cada vez mais, fazer cada vez melhor. E daí, quando eu descubro isso, eu vou para o exercício. Eu pego esse tema e começo a exercitar, praticar, misturar com outras coisas, fazer. Começo a exercitar, testar, ver o que deu errado, ver o que deu certo e testando para que eu mantenha esse tema vivo em mim. Né? Se eu não testar, se eu não praticar, se eu não exercitar, esse tema simplesmente foi mais um tema que eu tive acesso e fica por isso mesmo. Se eu exercito, eu mantenho esse tema vivo em mim, regenerado, mantido.
E daí que eu começo a misturar esse tema com outras coisas. Poxa, esse tema combina com aquela outra coisa, vamos ver. Será que dá certo? Ah, acho que se eu juntar isso com isso, fica legal, vou ver aqui o que dá. E aí, com essas misturas todas, com esse crescimento dessas capacidades, é que eu consigo criar efetivamente alguma coisa para devolver para o mundo. Criar um novo conceito, criar uma nova forma de fazer alguma coisa, criar uma nova metodologia, criar desenhar, né? Construir coisas novas a partir de tudo isso que eu aprendi. Então, olhem como é orgânico tudo isso. Olhem como faz sentido. E assim, se você não considera isso um encontro de aprendizado, um encontro de humanos, de pessoas, você não considera que ele aprende dessa forma, você acaba esquecendo de pôr alguma coisa no seu desenho, do seu encontro, para potencializar aquele passo do aprendizado. Às vezes nem esquecendo, às vezes você não está consciente que você tem que colocar alguma atividade que faça, alguma coisa que potencialize ele se relacionar com o tema, alguma coisa que potencialize a observação por meio de outros sentidos, não apenas a visão ou a audição, de repente outros sentidos, né? O toque, você potencializar ali por meio de um exercício, aquele toque, para que ele tenha acesso ao tato naquele conhecimento, ou ao olfato, enfim, aqui a criatividade é o limite, né? Você criar formas de você estimular esses 7 passos do aprendizado dentro de uma experiência de aprendizado de um adulto. E aqui só um alerta, né, para esses tempos agora que a gente está tendo aí muito conteúdo vindo de todos os lugares, porque o que está acontecendo? Por que está tendo tanta ansiedade? Por que as pessoas estão tão estafadas, tão cansadas? Porque elas estão tendo muito conteúdo e não estão conseguindo digerir. Não está conseguindo digerir tudo que está vendo. Então a gente também tem que ser seletivo, tem que ter foco no conteúdo que a gente está tendo naquele momento. Se eu estou estudando estruturas libertadoras, eu vou ficar estudando estruturas libertadoras. Se eu estou estudando teoria U, eu vou focar no estudo da teoria U. Se eu fico estudando 5, 6, 7 temas diferentes ao mesmo tempo, assistindo tudo quanto é webinar, tudo quanto é palestra, toda hora vendo novas coisas, eu não consigo digerir nada e nem individualizar e nem dar o prosseguimento. E aí eu fico com aquela sensação de que eu estou só patinando e estou procrastinando e não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Então é muito importante, principalmente o adulto, dependendo da fase da vida que ele está, ele ter foco no que ele vai aprender como principal ali na vida dele, para que ele possa conseguir fazer o ciclo inteiro dos 7 passos. E eu vou mostrar um exemplo pessoal meu, onde eu consegui fazer esses 7 passos. E quando eu preparei essa palestra, eu fiz esse exercício, foi muito rico fazer, porque eu vi como, na prática, como que esse conceito é aplicado. Então, a observação começou no ano de 2002, quando eu estou falando aqui do tema que é principal na minha carreira, né, os 2 temas, que é a facilitação e os processos, mapeamento de processo, desenho de processo, tudo isso. E eu comecei lá em 2002, quando eu tive o primeiro treinamento que eu fiz, de ISO 9000, e foi o primeiro contato que eu tive com o tema processos. E imediatamente eu criei uma relação com ele, me fez muito sentido, me aqueceu de alguma forma. E tava no meu destino, né, dar prosseguimento com esse tema na minha vida, então eu me aqueci e fui fazer uma pós-graduação, comecei a atuar num projeto de certificação ISO na empresa que eu trabalho, e comecei a digerir esse tema, comecei a ver novas perspectivas, atuei no projeto corporativo também, fui buscar novas referências, fiz uma formação em consultoria interna e liderança facilitadora, onde eu tive acesso a um conceito que chama consultoria de processo de desenvolvimento, onde eu vi que processos eram um pedaço de um todo, e aí eu comecei a ficar com isso na cabeça, puxa, tudo isso que eu estou estudando aqui, ele é um pedacinho de uma coisa maior, o que será essa coisa maior, né? Comecei a querer investigar isso, digerir, e ao mesmo tempo eu individualizei realmente esse conhecimento como sendo um conhecimento core da minha vida, e aí comecei a me especializar e atuar como consultora interna com esse tema dentro da organização que eu trabalhava.
E comecei a exercitar, participar de projetos, dar treinamentos, coordenar grupos de melhoria de processos, dar aula num curso de pós sobre o assunto. Comecei a exercitar, e foi daí que começaram a... Esse exercício me mostrou que estava pequeno o que eu estava fazendo, que eu precisava buscar mais. Aí eu fui atrás de uma certificação em processos e fazer algumas formações diversas. E eu tive acesso a um conceito de processo ponta a ponta, foi quando eu percebi que realmente o que eu estava fazendo era pequeno. E daí eu fui atrás de trabalhar em projetos de abrangência corporativa. Então, saí da área que eu trabalhava e fui para a área corporativa da empresa para atuar em projetos de abrangência corporativa. E foi quando eu ampliei essa capacidade que eu consegui começar a criar formas, metodologias e práticas de facilitação para atuar nesses projetos corporativos. Atuei em alguns projetos importantes da empresa e eu percebi que eu poderia ser uma consultora realmente desse assunto. Fui buscar uma especialização e uma outra formação de facilitação online, foi bem na época da pandemia, então tive que buscar esse upgrade, né, para o online. E eu criei um método juntando todos esses dois conceitos de como trabalhar a correlação desses conceitos num projeto de consultoria real. E foi isso, foi a primeira criação que eu fiz com respeito a esse tema, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês agora a minha biografia. Eu fiz uma análise biográfica ali bem simplesinha, só pegando ali dos 21 aos 49, que foi a fase que realmente eu estava entrando nesse assunto dos processos, né? Então, na primeira fase da vida, que é a fase emotiva, que eu percebi? Como eu estava com muita visão tarefa e eu tinha as habilidades técnicas muito fortes aqui, foi a fase onde eu consegui apenas observar e me relacionar com o tema. Não consegui, não, era impossível criar, gerar novas capacidades, exercitar, porque eu não tinha essa habilidade ainda. Na fase de 2004, 2011, quando eu estava na fase racional, que aí eu já desenvolvi minha visão para o processo e as habilidades organizativas, eu consegui digerir esse tema, individualizar, decidir que era isso que eu queria fazer e começar a exercitar. Na fase dos 35 aos 42 anos, quando eu desenvolvi a visão do todo e as habilidades sociais, que é a fase consciente, eu consegui desenvolver novas capacidades. Aí, tá vendo a visão do todo? Olha só como fez sentido que eu quis buscar projetos de abrangência corporativa, eu já estava achando pequeno onde eu estava. E na fase dos 42 aos 49, que é a que eu estou hoje, 43 anos, eu estou na fase imaginativa e estão sendo desenvolvidas habilidades conceituais. Então, a criação de conceitos, a criação de métodos, a criação de juntar um conceito com o outro. Eu tô vendo que o meu maior potencial de visão estratégica nesse momento, quando eu consigo olhar para o todo, e não só olhar a floresta, né? E não olhar só a árvore. Então, para mim, quando eu fiz essa correlação desses dois conceitos, para mim fez muito sentido. E aí, se eu fosse deixar aqui uma recomendação aqui para vocês, pessoal, o que foi essencial para mim nesse caminho de aprendizado, né? Então, é não parar de aprender nunca, buscar novidades, praticar e avaliar os aprendizados, criar métodos, misturar esses conceitos ou usar o tempo todo. A gente só cria quando a gente tem coragem de usar. Se a gente não tiver coragem de usar, a gente fica no automático e a gente não evolui. E um outro exemplo, que é o próprio conceito dos 7 processos vitais, 7 passos do aprendizado, que ele também foi um conceito que foi uma evolução de um primeiro conceito que eu tinha tido lá atrás. Então, eu sempre tive essa coisa de quando eu dou um treinamento, quando eu monto um workshop, de fazer as pessoas viverem aquele conhecimento, sabe? Fazer os exercícios, fazer as pessoas de forma lúdica. Então, eu sempre gostei dessa coisa do lúdico, do artístico, do exercitar. Só que eu não entendi ainda por que eu tinha que pôr isso. Era como se fosse uma vocação, como se fosse um chamado, e que eu não entendi o conceito. Então, lá em 2006, eu tive acesso a um conceito que é chamado Caminho da Instrução e Caminho da Descoberta, na formação que eu fiz de consultoria interna e liderança facilitadora.
e que é um conceito que fala assim, ó, ou você pode aprender recebendo o conceito e chegando numa solução, ou você pode aprender recebendo um desafio e chegando no conceito. Então, aquilo fez muito sentido para mim. Imediatamente eu me relacionei com aquele conceito, comecei já a pensar as coisas que eu estava fazendo ali, praticar. Ele foi bastante praticado dentro do workshop que eu estava ali, nas atividades da formação. Só que eu não consegui ainda colocar em prática em tudo na minha vida, né? Ele ficou meio ali descansando no subconsciente. Falei, poxa, isso aí faz sentido, mas eu ainda não consigo, assim, aplicar nas coisas que eu estou fazendo. Mas aí, em 2007, a vocação que eu tenho para ser facilitadora e professora fez eu internalizar algumas coisas que faziam sentido disso. E eu comecei, desde 2007, a aplicar os exercícios alinhados à realidade dos participantes, nos treinamentos, aulas e workshops que eu conduzia. E em 2019, quando eu tive acesso a esse conceito dos 7 processos vitais, 7 passos do aprendizado, foi aí que tudo fez sentido. Que eu entendi como o ser humano aprende de forma orgânica. E foi daí que eu consegui criar um modelo presencial de workshop de diálogo e aprendizado e um modelo depois adaptar para o modelo online quando eu fiz a outra formação de treinamentos online. Então, percebam que esse tema também foi orgânico para mim. Também chegou para mim recente, colou com uma coisa que eu tinha visto lá atrás, fez muito sentido e eu consegui criar a partir disso tudo. Na verdade, a criação ela é um processo crescente, né? Você vai criando e colando as coisas ao longo, vai misturando uma coisa com a outra e vai mixando, é como se você fosse um alquimista, né? Fazendo misturas. Isso é muito fascinante. Mas tem 3 temas aqui que eu até coloquei aqui no cantinho, ó, que eu não fui tão feliz assim, que é o dirigir, o tocar um instrumento e falar um inglês fluente. São 3 coisas que eu ainda não consegui fazer esse ciclo todo e que eu gostaria muito de fazer um dia. E aí as conclusões que a gente pode chegar aqui com isso que a gente falou, que o ser humano, então, ele tem os 3 impulsos, que é aprender, se desenvolver e melhorar. Então, aprender, se desenvolver e se aperfeiçoar. E a gente tem que aproveitar esses impulsos, despertar a vontade nos nossos encontros, nos nossos treinamentos, workshops, para que as pessoas, para que esses impulsos sejam acordados. Porque o ser humano aprende de 3 formas, né? Ele tem 3 caminhos para aprender na realidade. Ele pode aprender pelo caminho formal, caminho escolar, aprender sobre tudo um pouco e depois decidir o que vai trabalhar. Ou ele pode aprender com a vida, com o destino. Então ele pode, a partir do que foi posto para ele ali na vida dele, ele se especializar em algum tema e trabalhar com aquilo. Ou ele pode aprender pelo caminho espiritual, da autoeducação, do autoconhecimento. Ele já tem um propósito ali muito forte e a partir daquele propósito ele vai aprender para botar aquele propósito no mundo. Então, não importa por qual caminho o ser humano escolha começar, mas ele, de alguma forma ele tem que começar. E é importante que ele comece, é importante que ele aproveite esses 3 impulsos e coloque isso no mundo de uma forma organizada. Os 3 principais métodos de aprendizado consciente do adulto é a retrospectiva, a avaliação e a prospectiva. A retrospectiva é olhar para o passado e ver as experiências que eu tive no passado e procurar aprender com elas. A avaliação é eu pegar coisas que aconteceram no passado e avaliar, elucidar, viver o presente a partir dessas coisas para eu poder também aprender com isso. E a prospectiva é quando eu estabeleço metas para o futuro e busco me preparar para o futuro. Então, todos esses 3 métodos, eles, num workshop, num encontro, eu tenho que ter elementos que instiguem o adulto a aprender a partir desses métodos. E as 3 barreiras que a gente percebe aí no aprendizado, a barreira do pensar, a barreira do sentir e a barreira da vontade. A barreira do pensar é quando a gente tem a nossa observação limitada. Então, o primeiro passo do aprendizado, que é a observação, ela já é limitada por crenças e padrões. Então, eu já
eu já congelo os meus sentidos, eu não consigo perceber o mundo de uma forma isenta, de uma forma livre. Eu começo já, isso eu não acredito, isso não tem nada a ver, isso. Então eu já começo a bloquear a minha observação a partir das minhas crenças e padrões limitantes. No sentimento, quando eu não me conheço, eu fico refém dos meus sentimentos. Então, eu acabo não me relacionando com o tema porque eu tenho uma antipatia por aquele autor. Ou eu não me relaciono com o tema porque eu não gosto muito desse assunto, não gosto de palestra, odeio não sei o quê. Então, a pessoa começa sendo refém dos sentimentos, não se permitindo abrir para o novo, não se permitindo julgando, né, aquele conteúdo antes de ter acesso, eu começo a colocar uma barreira ali para aprender. E na vontade, quando eu sou desmotivada, paralisada, não quero aprender, ou então não tenho consciência de que eu preciso aprender aquele assunto, e aí eu não faço, né, não vou fazer aquele curso porque, não estou com vontade de fazer aquele curso, vai dar muito trabalho, então essa barreira também é bem difícil e causa muitos problemas, né? A preguiça de aprender, não quero aprender nada novo não, o jeito que eu faço aqui já tá bom, para que eu vou aprender, né? Então isso acontece muito. E daí a gente tem aqui algumas barreiras do aprendizado, não vou me ater a todas, mas é importante a gente saber que nós podemos ter barreiras para cada passo do aprendizado. E elas vão desde ser muito crítico, me entusiasmar demais com alguma coisa sem fundamento, ter medo de destruir o que eu já acredito hoje, não querer digerir coisas novas, medo de ser desmascarado, segurança para dar o próximo passo, eu tenho medo, por exemplo, eu sou muito especialista num tema, por que eu vou agora. Eu sou de processos, por que agora eu vou virar coaching? Não faz sentido. Apesar de eu ter visto, achar que é legal o tema e tudo mais, mas não, acho que eu não vou ser um bom coach. Então, esse medo, né? Segurança. O exercício, falta de ritmo, de regularidade, preguiça, impaciência, não querer esperar os resultados, falta de concentração. As novas capacidades, aqui tem o hábito, né? Então, sou muito rotina, não quero fazer uma coisa nova, quero fazer aquele jeito que eu já faço sempre, por que eu vou mudar? Tá dando certo. E na criação, a falta de autoconfiança, né? E medo de, às vezes, você ter criado uma coisa, medo da consequência dessa criação. O perfeccionismo também prejudica a criação. Então, percebam, todas essas barreiras, elas podem prejudicar o aprendizado do aluno. Então é importante a gente estar bem, enquanto facilitadores, mentores aí de adultos no processo de aprendizado deles, a gente tá consciente desses fatores. Aqui algumas dicas para a autoeducação como adultos, então, como alunos, então colocar atenção, ter uma mente aberta e curiosa para observação, para a relação ser flexível para aceitar o novo, para a digestão, confrontar o novo com experiências anteriores, entender, avaliar e pensar o inverso, questionar o novo, na individualização, planejar como aplicar um aprendizado, fazer retrospectiva diária do que você aprendeu, cultivar a postura de fazer perguntas, discutir aprendizados com grupos ajuda muito na individualização. No exercício, praticar, registrar e repetir o que aprendeu, compartilhar esse aprendizado, exercitar o conhecimento. Nas novas capacidades, ampliar o repertório, misturar conceitos, repetir exercícios, ter paciência para amadurecer o processo de aprendizado anterior. Na criação, experimentar com ousadia, mergulhar sozinho ou criar fazendo com o outro. Então, vocês percebam todas essas dicas aqui, porque o tempo todo nós, como facilitadores, a gente também é aluno, né? A gente também, às vezes, precisa aprender o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento. Então, a gente também sofre barreiras como alunos e a gente sofre as barreiras dos alunos quando a gente está no papel de facilitador. Então, é importante a gente ter conhecimento dessas duas coisas, tanto o
o conceito do facilitador como o conceito do aluno. E para nós, como facilitadores, consultores, é importante a gente ter também as dicas, né? Então, para a gente potencializar as etapas as etapas, os passos do aprendizado dos nossos participantes. Aqui eu vou me ater um pouquinho mais, porque esse aqui é o que a gente mais precisa saber aqui para o objetivo da nossa palestra. Então, na observação, ó, incluir emoções dos participantes, aplicar exercícios artísticos. Por quê? Porque eles vão vivificar os nossos sentidos. Então, o sentido que eu não... para não ficar só na audição e na visão, ele também poder utilizar os outros sentidos, o olfato, o tato, o paladar, poder utilizar outros sentidos para potencializar o aprendizado. Humanizar o conteúdo, conectar esse conteúdo com a realidade, a experiência pessoal das pessoas. Então, percebo que eu dei esse conteúdo aqui, mas eu dei um exemplo da minha vida pessoal, dei 2 exemplos que mostravam como que eu apliquei esse conteúdo na minha vida. Então, isso é importante para criar relação. Fazer perguntas que possibilitem a conexão. Então, isso aqui no encontro, você tem que perguntar sobre o tema que você vai abordar. Criar exercícios que gerem entusiasmo, que aqueçam. Então, aqui a questão do lúdico, né? Ajudam a aquecer a relação que a pessoa vai ter com o tema. Digestão, criar situações para o participante testar o conteúdo e as hipóteses contrárias, trazer sentido para o conteúdo com exemplos práticos, criar conexão com a história do participante, que é a que a gente falou da avaliação, propiciar um espaço para que eles compartilhem, eles troquem, e facilitar a digestão do conteúdo com outros estímulos, né? Exercícios artísticos, movimentos, fazer o adulto aprender por outras formas. Na individualização, ó, evitar devoção pelo conteúdo. Quando a gente vai fazer um programa, evitar muito conteúdo no programa, dividir conteúdo com exercícios e trocas. Desenvolver exercícios para aplicar os conteúdos, dar palestras com exemplos e imagens pessoais, fazer atividades que façam desaparecer medos, então ajudar o grupo a tirar o medo. Então, quando a gente coloca um exercício que faz o grupo fazer sozinho, para tirar aquele medo dele fazer. Respeitar o tempo de cada pessoa aprende no seu tempo. Né? Então, o exercício, ter cuidado com a preparação dos exercícios, criar atividades que integrem prática e reflexão. Então, eu pratico e eu paro para refletir sobre aquilo que eu pratiquei. Criar ambientes cuidadosos, onde o erro é aceito. Isso é muito importante. Explicar o sentido do exercício, para que a gente está fazendo aquele exercício e fazer junto. Nas novas capacidades, criar condições e situações práticas para a combinação de um exercício gera uma nova capacidade. Então, grupos de prática são muito bons aqui, porque você pega aquele conteúdo, aquele exercício, não o exercício por exercício, mas o exercício na prática. Como que eu posso aplicar esse exercício na prática? Estar atento ao risco dessa nova capacidade de ser uma mera repetição, ou seja, só um resumo do que eu já aprendi. Não, eu tenho que criar essa nova capacidade mesmo. Fazer exercício artístico, tá vendo? Exercícios artísticos o tempo todo, eles liberam o potencial criativo, né? E criar situações que possam mobilizar e encorajar para a transformação da realidade e geração de algo inédito. Então, quando eu consigo percorrer os 6 passos anteriores aqui, eu vou conseguir criar situações para transformar a realidade e criar algo inédito. Bom, pessoal, é isso. Essa palestra também foi um pouquinho mais extensa, mas eu acredito que trouxe uma visão mais orgânica e mais humana para a forma como a gente aprende. Eu acho que isso faz todo sentido quando a gente está falando aqui de encontros, de facilitação de grupos, porque os grupos aprendem juntos. E cada pessoa aprende no seu tempo. Como você potencializar? Isso é um mistério. Ninguém tem essa receita, né? De como potencializar o aprendizado de cada pessoa que aprende no seu tempo, no seu tempo está dentro de um passo diferente. Como que você garante esse aprendizado coletivo, né? Então, deixo aqui termino essa palestra com essa pergunta, para que essa pergunta inspire vocês a querer saber mais, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.